Pois é, e ainda sobre as reviravoltas do caso Banco Master e seu CEO, Daniel Vorcaro, perderam uma queixa-crime por calúnia e difamação contra Vladimir Joelsas Timerman, fundador da Ash Capital, no Tribunal de Justiça de São Paulo. A ação foi apresentada em outubro de 2024 e rejeitada em todas as instâncias da Justiça Paulista. Com a decisão final, banco e executivo foram condenados ao pagamento de honorários e custas processuais. O caso envolvia disputas empresariais e denúncias feitas por Timerman a órgãos reguladores como a CVM. O processo ganhou destaque por ser o único conhecido em que Master e Vorcaro foram defendidos pelo escritório de Viviane Barsi de Moraes. Está aí na tela ela novamente, esposa do ministro Alexandre de Moraes. Quero o seu comentário sobre isso, Josi. Principalmente com essas novidades que saíram, até porque a Fabi bem colocou, né, a respeito do Toffoli nessa história. Será que foi esta a única ação que ficou tão cara, né, para o Banco Master? Será que essa é a única ação que custou 129 milhões? Ou será que só deixaram esta única ação agora vir à tona para comprovar que pelo menos houve alguma atividade? Porque até então não havia nenhuma atividade dela, né? Havia o contrato e não havia nenhuma atividade para sustentar. Ó, tem contrato, tem 129 milhões, mas cadê a atuação? Cadê o trabalho que justifique isso tudo, né? E aí a gente acaba se lembrando de olhar assim para o nada e pensar, nossa, um contrato de 129 milhões envolvendo esposa de ministro do STF para um banco que está, né, com o escândalo, né, sendo ali gerido pelo próprio STF, onde esse ministro visitou o presidente do Banco Central, além de ter tido vários outros contatos, mas onde teve uma visita pessoal, onde alegações, né, da investigação jornalística afirmam que ter havido a discussão sobre o Banco Master, inclusive sobre a admiração pessoal do ministro Alexandre ao Daniel Vorcaro, né? Reuniões estas que foram colocadas em sigilo pelo Banco Central. E aí, poxa, que história absurda, né? Isso é dentro da Suprema Corte de um país. E aí, quando a gente olha assim, nossa, mas isso daqui é um tijolinho do grande muro que é todo esse escândalo, né? Como a Fabi falou, em relação à viagem de jatinho, em relação ao resort. Poxa vida, hoje não tem mais suspeição. Antigamente, já era raro, né? Mas pelo menos existia juiz se sentindo suspeito para julgar determinado caso, para ser relator de determinado caso. Antigamente, o juiz não mandava simplesmente que provas ficariam com a PF, ou se não ficariam, ou escolhia agentes, investigadores da PF para analisar provas. Então, assim, como é que a gente vai falar de escândalo do Banco Master? O que é escândalo no Brasil? O Brasil, cada dia é um escândalo diferente, então a gente até perdeu o significado da palavra, né? Banalizou a palavra escândalo, porque realmente é inacreditável. Eu sempre gosto de fazer essa comparação com a Suprema Corte dos Estados Unidos, seja em relação aos pomposos, né, da Suprema Corte brasileira, a própria autoidolatria, aos deuses do Olimpo. Gente, vamos lá, pensem aqui comigo. Antes, a nossa preocupação, crítica e revolta era sobre lagostas e vinhos. Lagostas e vinhos para ministro do STF. E a gente não imaginava que era apenas a pontinha do iceberg, do que se tratava desse sistema todo. Tá? E aí eu quero aqui também lembrar de escândalo em escândalo, né? Que e a prisão do principal personalidade desse escândalo todo, que ficou nem 12 dias preso? Então, assim, por que tudo isso está acontecendo e essa pessoa está sendo poupada, né? Agora, outro comentário que eu quero dizer em relação agora, algo que a gente, claro, previa, né? Mas é engraçado como agora determinados jornalistas, parte da mídia assessora desse governo, está ficando um pouquinho assustada e fazendo alguns comentários pisando em ovos, dizendo, nossa, mas o tal ministro precisaria ser suspeito? Será que ele não vai se abster? Ou será que ele vai sofrer impeachment? Não, mas espera aí, o STF está indo longe demais. Sendo que por anos eles ficaram calados, desde o início, principalmente do inquérito da fake news, porque tudo era em prol de
ferrar com o Bolsonaro, né? Prejudicar o bolsonarismo, acabar com o bolsonarismo, colocar Bolsonaro na cadeia. Agora eles vão parar, certo? Errado, porque a tirania, ela não tem limites, ela não escolhe, né? O chicote muda de mão. E agora eles querem se fazer de surpresos com todas essas atrocidades. Gente, o que é uma atitude do STF hoje comparado ao que sempre já foi feito? Só que o pouco verdadeiro jornalismo mostrou, só que as grandes mídias financiadas pelo sistema sempre ocultaram. E agora causa essa sensação de ser tarde demais. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.